E aí, pessoal, o culto vai começar, hein? Dá tempo de comer um chocolatinho, que a vinheta vai começar agorinha. Come aí, come aí. E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira igreja metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Bem, quero lembrar vocês aqui de Miami que nessa sexta-feira, dia 22, nós vamos ter o arraiá da PMB aqui em casa, tá bom? Então vem preparado, vem preparada. Traz repelente, que talvez tenha mosquito, a gente não pode garantir, né? Uma vida livre de mosquitos. No dia 30 e 31 nós vamos estar lá servindo com o nosso bazar, abrir o nosso bazar. Então divulga aí, tomara que bastante pessoas venham, né? Para comprar as coisas tão baratinhas, né? E a ideia é abençoar as pessoas que compram e arrecadar fundos para a gente utilizar em missão, tá bom? Então agita os seus conhecidos aí. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens Food Truck Gospel. Então, vem com a gente, tá bom? Vamos orar preparando nossas mentes e corações para que Deus fale conosco através da meditação de hoje. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, apresentando tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós desejamos ser e ter. Nós apresentamos as nossas dores, apresentamos as nossas alegrias, os nossos planos, pedindo, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, a Tua bênção sobre os nossos familiares. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a caminhar de acordo com o Teu amor, a Tua graça, de acordo com a Tua luz. Ajuda-nos a ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber Tu és Deus, Tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em Ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em Ti. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, ó Deus. Aleluia. Se estou fraco, então vens socorrer-me,
traz as asas e o conforto ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Bem, pessoal, hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens Food Truck Gospel, né, onde a gente está analisando os momentos em que Jesus usou para ensinar, para efetivar o seu ministério, momentos em que envolviam comida, né? E hoje o texto é muito interessante, polêmico e complicado, vou ser sincero para vocês. Eu acho que corro riscos falando sobre esse texto nos dias de hoje, porque existe, se não uma ignorância real, um cinismo muito grande em meio às nossas igrejas, no meio evangélico, porque, infelizmente, muitas pessoas, muitos líderes têm distorcido muito a palavra de Deus para justificar algumas coisas, e outras, existe uma preocupação muito grande, uma discussão muito grande, um tipo de comportamento, um tipo de discussão muito grande sobre coisas que não são tão importantes assim, que não são tão essenciais para a fé, que são muito limitantes, muitas vezes parte da ignorância da pessoa. Então tá difícil falar de certas coisas, mas eu vou falar porque eu falo mesmo, não tem jeito. Eu falo porque eu prego o Evangelho, eu prego a verdade do Evangelho, e eu realmente acredito que a gente não deva esconder nada, nem alimentar a ignorância das pessoas. Corro o risco de você não entender, ficar com raiva de mim, me xingar e nunca mais assistir nenhum vídeo nosso. Mas aí a opção será sua e não minha, tá bom? Vamos lá, com essa introdução maravilhosa, convido você a prestar atenção, porque hoje nós vamos ler em Mateus 12, de 1 a 8, que diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Para quem não sabe, o sábado era um dia sagrado, é um dia sagrado para os judeus, porque diz a Bíblia que Deus não somente descansou no sábado, mas ele abençoou o sábado para o descanso. Então existem várias leis no Antigo Testamento proibindo o trabalho aos sábados e ao mesmo tempo usando o sábado como o grande dia de culto a Deus, e o sábado como dia que marca vários festivais, vários momentos especiais. E para ficar num termo técnico que é um pouco frio, mas que era muito comum no calendário religioso, né? As grandes festividades religiosas aconteciam no sábado, né? Então, nesse contexto, Jesus está passando pelas lavouras de cereal num sábado. Uma das leis, por exemplo, já começa dizendo, é que você não poderia viajar no sábado. Você tinha um número limitado de passos que você deveria dar aos sábados. Tanto que, ainda hoje, os templos judaicos mais tradicionais, ortodoxos, as pessoas buscam viver perto do templo para que não caminhem tantos passos além
no sábado, para que não usem carro, para que não usem telefone. Existem várias coisas assim. Então, o sábado é um dia muito especial na cultura judaica. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Olha, o que não era permitido no sábado? Trabalhar. Tá? Então, os fariseus estavam considerando que colher aquele trigo, colher as espigas para comer naquele dia significava trabalho. Por isso eles ficaram pegando no pé aqui dos discípulos. Jesus respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, da preposição, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? E eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo, misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra do Senhor para a gente hoje. Começo perguntando: você já fez alguma coisa errada, sabendo que era errada, mas por um motivo correto? Como é que vai pregar sobre uma coisa dessa que vai dar parafuso na nossa cabeça? Mas vamos lá, passo a passo. Eu lembro de um tempo atrás, eu estava na faculdade, eu fazendo a minha monografia, eu fui numa rádio gospel no Rio de Janeiro, a maior delas, e procurei fazer um estudo de caso. Então, conversei, eles tinham um debate toda terça-feira e eles permitiram que eu fizesse o tema do debate jovem, né? E aí o tema que eu fiz foi o seguinte, a pergunta que eu fiz foi: é pecado um jovem cristão ir na balada de sábado, né? Ou seja, seria lícito ou não, seria pecado ou não um jovem cristão, seguidor de Jesus, ir numa boate, ir numa coisa assim? E aí, eles debateram lá, total. Uns falaram que não haveria problema, porque você não necessariamente precisa se contaminar, então dependendo da situação, seria ok, e outros dizendo que não. Eu lembro que essa mesma rádio, uma vez, colocou uma pergunta que eu achei ridícula. Um ouvinte enviou a pergunta, eu achei ridícula a resposta do pastor. Porque a pessoa falou assim: olha só, eu consegui um único emprego depois de tantos meses desempregada, era uma mulher. Eu consegui um emprego de camareira ou de cozinheira, uma coisa assim, então, acho que era cozinheira, num motel. É pecado trabalhar num motel? E aí o pastor falou que estava errado. E eu ficava me perguntando: vem cá, esse pastor vai dar comida para a família dessa senhora? Porque é o emprego que ela conseguiu, não é um ambiente que ela gostaria de trabalhar. Mas ela ficou um tempão desempregada e aquilo ali é um emprego que ela conseguiu. Será que é? Eu não acho. Eu fiquei nessa. Tive minha conversa lá com o pessoal sobre isso. Do que se trata todas essas conversas aqui? É como eu estava lendo aqui o que aconteceu. Por exemplo, segundo a lei do Antigo Testamento, a pessoa não poderia viajar num dia de sábado. E Jesus está caminhando, passando pelo campo. Então, os estudiosos se perguntam: ele estava passando pelo campo porque ele estava saindo da casa dele até uma outra casa? Ou isso configuraria uma viagem? Se configuraria uma viagem, por que um fariseu estava no meio desse grupo? Porque se é pecado viajar no sábado, o fariseu estava pregando ao viajar no sábado também.
Ou seja, que hipocrisia seria essa de criticar? Então talvez ele não estivesse viajando, estivesse simplesmente se locomovendo de um lugar A para um lugar B. Outra coisa, existe uma lei no sábado que proibia você trabalhar. Então existem acho que 40 ou 50, 40 se não me engano, ou 39, leis sobre questão de trabalho no sábado. E os fariseus teriam imaginado que os discípulos de Jesus, ao colher espigas, porque estavam com fome, estavam trabalhando. Por quê? Porque não era proibido, segundo a lei, você passar, pegar a fruta e comer. Mas colocar num cesto era considerado pecado. Por quê? Porque colocar no cesto configurava a acumulação, configurava o trabalho. Então, portanto, não podia fazer. Então, como eles estavam pegando espiga, uma coisa é se pegar espiga e comer. Outra coisa é pegar espiga e botar na cesta para comer depois. Isso aí seria o tipo de polêmica aqui do texto. Uma outra coisa que nas bordas, você imagina um campo, né, retangular, quadricular, de fazenda, de plantação, as bordas não eram colhidas, porque era para deixar ali para os pobres, para os necessitados e para os viajantes que passassem pelos campos pudessem ter alimento, encontrar alimento. Então, se os discípulos estavam colhendo dessas partes da plantação, também não configuraria pecado, não configuraria roubo. Mas se eles estivessem colhendo do meio da plantação, sim, configuraria roubo, invasão de propriedade privada, né? Mais ou menos aqui, eu estou só fazendo um paralelo, tá, gente? Enfim, esses são os problemas aqui que os fariseus estão levantando. E aí Jesus dá uma invertida, como ele normalmente dava, lembrando que Davi, o rei Davi, o grande salmista, numa situação em que ele chega com muita fome num sábado, ele entra no santuário, no tabernáculo, e entra numa área que era reservada aos sacerdotes, chamado Santo dos Santos, onde havia uma mesa com pão das preposições, o pão da presença, segundo a tradução que eu estou lendo aqui. E ele come. Ele come. E olha, não cai um raio da cabeça dele, ele não morre. E ninguém briga com ele, nenhum profeta, não vem nenhuma palavra de Deus repreendendo aquela atitude de Davi. O que deve nos dar uma indicação aqui nessas duas situações. Davi estava com fome, os discípulos estavam com fome. Que mal teria saciar a fome de alguém? Obviamente que não deve haver mal nenhum. Eu digo isso porque eu fico meio abismado, porque vem de uma parte de um grupo estranho que tem tido voz no Brasil, e muitos deles frequentam as igrejas evangélicas e católicas, que criticam muito um senhor conhecido como Padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho social muito importante na cidade de São Paulo, de atendimento aos necessitados, aos drogados, aos mendigos, de alimentar, de acolher. E muitos têm chegado ao absurdo de dizer que isso é errado, que isso é anticristão. E Jesus tem falado aqui claramente, olha só, Davi estava com fome, comeu o que não devia. E tudo bem. Os discípulos estão passando aqui, estão com fome. Eles não estão trabalhando, estão colhendo comida para comer. Qual o problema nisso? E aí ele usa uma expressão que é praticamente, ele chama a outra pessoa de burro, no contexto de Jesus, tá? É uma expressão que ofenderia muito um fariseu estudado. Porque ele fala, vocês não leram o que fez Davi? Vocês não leram na lei que no sábado os próprios sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa?
Por que que os sacerdotes profanavam o próprio sábado? Porque era o dia que eles mais trabalhavam. Como eu, que trabalho domingo, um dia intenso para mim, um dia super cansativo domingo, porque é o dia que está todo mundo descansando, as pessoas vêm para as igrejas para renovar suas forças, para renovar seu contato com Deus, para adorar a Deus, mas eu estou trabalhando. A minha postura e a minha atitude no culto é diferente da sua, porque eu estou trabalhando, enquanto você não. Então, os próprios sacerdotes trabalhavam, e trabalhavam pesado no sábado. Os guardas do templo trabalhavam, e trabalhavam pesado no sábado. Mas isso não era considerado pecado. Não tinha o peso de culpa. E Jesus então fala, olha, vocês trabalham no sábado, os sacerdotes trabalham no sábado, e a gente não acha culpa neles. Por que que você acharia culpa em alguém que está com fome e precisa comer num dia de sábado? Mesmo tipo de situação acontecia quando criticavam ele, quando ele curava alguém no sábado. É o que eu chamo de legalismo. É quando a gente coloca a regra acima daquilo que a regra existe para proteger. Nós criamos regras, Deus nos deu regras para nos organizar, para a gente viver em sociedade, viver em paz uns com os outros, viver construindo prosperidade juntos, sem que seja uma lei da selva. Mas quando a gente usa a lei, manipula a lei para criar artifícios que prejudicam aquilo que é essencial, nós estamos cometendo pecado. E é basicamente o que Jesus está expondo. Olha só, alguém com fome, alguém com necessidade, é mais importante do que a lei. Alguém doente, alguém enfermo, alguém deprimido, é mais importante do que a lei. Porque, o que eu falei na semana passada, a vida humana, nada é mais precioso para Deus do que a vida humana. Então, tudo que destrói a vida humana é menos importante para Deus. Tudo que agride a vida humana é pecado aos olhos de Deus. E além disso, Jesus coloca aqui, olha só, segundo ponto. Os sacerdotes profanam e não se acham culpados. E aqui está o que é maior do que o templo, né? Nem é maior do que os sacerdotes, é maior do que o templo. Então, preste atenção que quem está falando aqui é alguém que tem autoridade para falar, porque eu sou o Senhor do sábado, disse Jesus. Então, o que está acontecendo aqui, queridos, é basicamente uma discussão ética. É uma discussão ética. Eu não sei como usam a expressão no português, mas aqui falam do the greater good. O bem maior, acho que é essa a expressão. Aquilo que é o bem maior. Basicamente, a discussão ética é quando a gente tem uma controvérsia, uma situação difícil para a gente tomar uma decisão, qual é o bem maior que deve ser resguardado? Se a gente tomar uma decisão controversa para defender esse bem maior, provavelmente a decisão foi correta. Eu posso dar 1000 exemplos aqui, macabros, mas eu vou falar do exemplo que eu dei sobre a festa. Qual era o meu raciocínio quando eu sugeri o debate na rádio, falando se é pecado frequentar ou ir a uma balada? Qual era o meu raciocínio à época? Meu raciocínio era que eu me arrependo muito do fato de que quando eu me tornei cristão, eu passei anos afastado dos meus melhores amigos, dos meus amigos de infância. Por quê? Porque eu era crente e eles não. Então eles frequentam ambientes que eu não frequento como crente.
Por conta disso, eu perdi aniversários, não conheci as namoradas, não participei da vida de noivado, poucos eu fui ao casamento, perdi a celebração de graduação na faculdade. E eu me arrependia profundamente disso, porque se aquelas pessoas eram meus melhores amigos, pessoas que eu fui criado desde 5, 4 anos de idade até os 18, por que a minha fé me afastava delas? Eu passei a achar isso errado. Então, desde então, e ainda hoje, eu assumi uma postura, porque eu não gosto de boate, tá? Deixando isso bem claro. Mas se um amigo meu decide celebrar o aniversário dele, o casamento dele, de uma maneira X, ou se o único lugar que eu vou conseguir encontrar os meus amigos é num bar, me desculpe se você não gosta, eu vou. Porque a vida e o amor, o carinho que eu tenho pelos meus amigos, importa muito mais do que o ambiente em que eu me encontro com eles. É simples assim, para minha cabeça é muito tranquilo, eu não vejo nenhum problema. Tanto que no debate, um dos pastores concordou comigo nesse ponto. O outro levantou uma questão que eu também concordo. Ele falou: frequentar é um problema, porque se torna hábito, e aquele é um ambiente de promoção de pecado, não é um ambiente de promoção de santidade. Então, ao frequentar um ambiente de promoção de pecado, você vai pecar. Então, eu concordo com as duas posições. Eu não frequentaria a noite, a vida noturna, como as pessoas que não são cristãs fazem. Mas se as pessoas que eu amo decidirem fazer uma celebração lá, importante para elas, e me convidarem, eu vou. Por quê? Porque o meu relacionamento com elas, o carinho que eu tenho por elas, o amor que eu tenho por elas, é maior do que o meu conforto. Porque essa é a questão. Eu me sinto muito mais confortável na minha casa ou num ambiente de igreja do que num ambiente de balada. Mas eu demonstrar, não simplesmente dizer, mas demonstrar amor e carinho e demonstrar interesse de estar junto é mais importante, na minha opinião, do que falar simplesmente que eu amo. Na mesma questão, eu levantaria aqui, por exemplo, uma vez eu conversando sobre isso, sobre moralidade e sobre ética, eu levantei uma questão e eu vou levantar aqui para você para que você reflita. Suponhamos o seguinte, suponhamos que você tem a oportunidade de ajudar uma área muito pobre, um orfanato. Por exemplo, vou citar um caso que é muito comum, acho que eu li num livro essa situação, mas eu também conheço pessoas que passaram por essa situação. Existe um país aqui, o Haiti, que é um país que tem muita pobreza e muita dificuldade de encontrar alimento e tudo isso. E a grande dificuldade de se fazer missões no Haiti é porque o nível de corrupção é altíssimo. Então, se a gente conseguir 3 containers de alimento e enviar para uma instituição, para uma igreja, para um orfanato no Haiti, o alimento vai ficar preso, o alimento ou os produtos medicinais, os remédios, vão ficar presos na alfândega, até que alguém apareça e pague uma propina para os guardas. Isso é muito comum, infelizmente. São relatos que eu ouvi e li. Então, a grande questão que eu, uma vez conversando com os amigos, foi essa. Imagina, você está nessa situação, existem pessoas, crianças, que precisam receber uma medicação X num período Y, ou seja, vamos dizer, tem que tomar um remédio em até 3 dias. E os guardas da alfândega dizem, não vamos liberar, porque demora 7 dias. Mas se você me pagar $50,
talvez eu consiga liberar amanhã. E aí? Seria uma decisão ética difícil, porque você, como uma pessoa correta, como uma pessoa cristã, discípula ou um discípulo de Jesus, e aí, você faria algo ilegal, que seria dar essa propina, para salvar a vida de 300 crianças que necessitam daqueles remédios em 3 dias? Ou você defenderia a aplicação correta da lei, colocando em risco a vida daquelas crianças? E aí? Outra situação, eu já comentei aqui, no século XIX, a grande luta, a grande mudança que foi a luta contra a escravidão. Os cristãos que se posicionaram contra a escravidão nos Estados Unidos, eles fizeram coisas ilegais, eles quebraram a lei, porque eles abrigaram, por muitos, criaram redes que abrigavam escravos fugitivos. Isso era contra a lei, você podia ser punido por abrigar escravos fugitivos. Literalmente existiam redes que ajudavam escravos a fugir. Redes lideradas por cristãos, em muitas ocasiões. E aí? Que decisão difícil, não é? E é muito disso que eu vejo aqui, nessa discussão de Jesus. Jesus está falando, olha só, as pessoas aqui estão com fome. Você acha que a lei foi criada para que as pessoas passem fome? Claro que não, é por isso que os sacerdotes podem quebrar a lei no sábado, porque o sábado é o dia de culto, é o dia que as pessoas apresentam as suas ofertas para que elas sejam purificadas e tenham acesso livre diante de Deus. E alguém tem que trabalhar para que isso aconteça, e é por isso que o trabalho feito, que na teoria seria um pecado, não é considerado pecado. Porque se não houvesse o trabalho dos sacerdotes e dos guardas, no dia de sábado, não haveria culto. E não havendo culto, não haveria relacionamento com Deus. O que é mais importante? Que haja relacionamento com Deus. Portanto, o trabalho dos sacerdotes e dos guardas do templo não são considerados pecados. Porque o bem maior é o que importa nesse momento. E me parece muito claro, segundo a palavra de Deus, que matar a fome, combater a fome, alimentar as pessoas, cuidar dos necessitados, está sempre no centro da vontade de Deus. Está sempre no centro da agenda ministerial de Jesus. Porque nada importa mais, vou repetir isso, nada é mais importante para Deus do que a vida humana. Minha oração é que seja assim para mim e para você. Minha oração é que você talvez esteja passando por momentos difíceis, que requerem decisões difíceis, em que você deve pesar o que é mais importante. A sua vida espiritual ou um ganho material? A paz da sua família ou um ganho material? O alimento, a ajuda ao necessitado ou a aceitação de um grupo? Seja qual for a situação que você esteja passando nesse momento na sua vida, eu acho que o que Deus quer que a gente converse e fale nesse fim de semana é que nenhuma regra, nenhuma lei vale mais do que uma vida humana. Então, cuidado com o pecado do legalismo. Cuidado com o pecado da hipocrisia. Que aquele fariseu reclamando que eles estavam caminhando e se alimentando no campo, ele estava caminhando com eles, quando deveria estar na sinagoga. Então, cuidado.
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te dê a paz, em nome de Jesus.